E aí, pessoal, belezinha? E aí, já bateu aquela dúvida aí na hora de escolher o automatizador ideal para você colocar no seu portão eletrônico? Surge aquela dúvida, pô, qual que eu vou colocar? Se é o mais barato, se é o médio, se é o mais caro, se é o que roda mais rápido, roda mais devagar. Pô, como que eu vou fazer essa escolha da forma adequada? Surgiu essa dúvida aí? Então fica aí que eu vou te dar 5 dicas de como fazer essa escolha aí de forma adequada, de uma forma segura, beleza? E aí pessoal, belezinha? Eu sou o Luciano Carvalho e hoje eu vim trazer aqui um assunto interessante que é dimensionamento, escolha adequada de automatizador aí para o seu portão eletrônico. Hoje a gente entra aí no Mercado Livre, você vai ver uma série de promoções, motores aí mais baratos, motores mais caros, e muitas vezes a pessoa compra ali no impulso, observando apenas o fator ali do preço, muitas vezes instala e se decepciona. Mas por que ele se decepcionou? Muitas vezes não é porque o equipamento que ele comprou não seja bom, mas é porque o equipamento que ele comprou não é o equipamento correto para ele dimensionar dentro da necessidade dele. Tá certo? Então qual o primeiro ponto aí que já serve como uma primeira dica? Qual o primeiro ponto que você tem que observar na hora de comprar o seu automatizador? Você tem que ter uma noção exata do peso do teu portão, tá? Porque se o portão for muito pesado, você vai ter que escolher um tipo de automatizador. Se o teu portão for intermediário, outro tipo de automatizador. Se o teu portão for leve, outro tipo, e assim sucessivamente. Então é muito importante você ter uma noção do peso do seu portão. Ah, Luciano, mas quando o meu automatizador está dizendo lá que tem uma capacidade de 400 quilos, isso significa que ele puxa um portão de 400 quilos e não uma força de arraste de 400 quilos. Qual a diferença da força de arraste para o peso do portão? O portão de 400 quilos seria você pegar ali aquele teu portão, colocar em cima de uma balança e ele dá um peso ali de 400 quilos. A força de arraste de 400 quilos seria, por exemplo, você colocar, sei lá, 8 sacos de cimento no chão, amarrar num cabo de aço e colocar o motor para puxar, né? Então ele estaria arrastando ali os 400 quilos. Então, geralmente, nos manuais dos automatizadores, o peso do automatizador ele está associado ao peso do portão em si, de você pegar o portão e colocar numa balança. Então é muito importante você ter essa noção. Ah, meu portão ele tem uma média de 500 quilos, então dimensione um automatizador para 600 quilos. Tá? Ah, o meu portão é levinho, tem 200 quilos, então dimensione o automatizador para 300. Não utilize ali também o limite máximo do teu automatizador para que você tenha uma máquina durável, né? Uma máquina que ela venha aí durar bastante tempo, principalmente nessa época de crise, né? Quanto mais durar, menos você vai gastar. Dica número 2. Você tem que observar a velocidade do teu automatizador. Hoje no mercado nós temos automatizadores aí que é tecnologia High Speed, Jetflex, né, e dentre outros, que são automatizadores que utilizam um inversor de frequência, que são placas eletrônicas que conseguem aí trabalhar no controle de velocidade desse motor, acelerando, desacelerando, enfim, trazendo todos esses recursos aí modernos para o seu automatizador. É claro que essas tecnologias têm um preço, hoje está cada vez mais acessível, mas os automatizadores com tecnologia, com inversor de frequência, que seriam essas tecnologias aí, lembro muito aqui do Jetflex, da PPA, são automatizadores que acabam sendo um pouco mais caros que os automatizadores convencionais, são aqueles automatizadores aí de baixa velocidade. Então se você quer, eu moro num local que é meio barra pesada, é meio perigoso e eu precisaria de rapidez, então a linha aí de automatizadores com inversor de frequência seria uma boa pedida, né? Um que eu gosto muito, não estou recebendo nada por isso, mas que eu gosto muito de citar são os da PPA,
que eu vejo assim que é um equipamento eletrônico que já está bem maduro, que tem funcionado bem, apresentando poucos defeitos aí em relação aos demais aí do mesmo segmento. Então, se você quer velocidade, você tem que partir para os automatizadores que utilizam inversor de frequência, tá certo? Velocidade, inversor de frequência. Dica número 3, o fluxo. Uma coisa que você precisa observar bastante na hora de adquirir um automatizador é o fluxo de trabalho desse automatizador. Quando eu compro um automatizador para uma residência, por exemplo, eu vou abrir poucas vezes. Às vezes ali, colocar uma residência aí um pouco maior, que tenha, digamos aí, uns 4 carros na garagem, vamos supor que ele vai abrir ali, sei lá, até no máximo umas 50 vezes por dia, 40 vezes por dia. Tem residências menores que vai abrir aí 10 vezes por dia, ou de repente vai abrir de manhã e fechar à tarde. Tudo isso aí vai impactar na escolha do seu automatizador, tá certo? Então, se o ambiente é de fluxo, por exemplo, um condomínio onde toda hora está entrando um carro, está saindo um carro e está movimentando, você precisa de utilizar máquinas dimensionadas para fluxos, né? Máquinas que aqueçam menos. Né? Uma boa pedida seria essas linhas aí de máquinas de motores trifásicos que aquecem menos, e de preferência aí com inversor de frequência, que pode ter um controle aí de partida, curva de aceleração, curva de desaceleração, e que casa bem com essa questão do fluxo, né? Um motor, pelo menos aqui em Brasília, muito utilizado em condomínio, é o motor condomínio da PPA, né, que utiliza a tecnologia JetFlex. Ele consegue trabalhar bem nessa questão do fluxo, e aí você vai ter que levar em consideração aquele primeiro fator que a gente falou no início, que é a questão do peso, tá? Peso, velocidade e fluxo, elas estão correlacionadas na hora de você escolher o automatizador aí de qualidade. Então existe uma correlação entre peso, entre velocidade e fluxo, tá certo? E isso nos remete à dica número 4. Então na dica número 4 eu vou falar sobre a correlação entre esses fatores: peso, velocidade e fluxo. Tá? Muitas vezes você não consegue combinar todos ao mesmo tempo. Se você tem um portão extremamente pesado, eu não utilizava ele também com muita velocidade, porque um portão muito pesado e muito veloz, ele vai ser problemático. Tá? Você pode observar que todas as máquinas que são muito pesadas, que trabalham aí de forma geral, ela trabalha numa velocidade menor, ela trabalha ali mais lenta. Então, se você utiliza peso, tenta trabalhar com uma velocidade o mais baixo dentro da sua necessidade, tá certo? Porque isso vai aumentar muito a durabilidade aí da sua máquina, do seu portão, a durabilidade de tudo, tá certo? Outro ponto é questão de fluxo. Preciso de fluxo e velocidade. Com um peso médio ou um peso pequeno, fluxo e velocidade, ele vai casar bem, vai trabalhar legal. Né? A única ressalva da velocidade e do fluxo é a questão do peso. Dificilmente você vai ter uma máquina, mas aí você pode pesquisar situações, máquinas especiais, que a própria PPA tem máquinas especiais para essa aplicação, acho que a Garen também tem, e alguns outros fabricantes aí. Tá? Da Rossi eu não indicaria nenhum. Dentro desse perfil de peso, velocidade e fluxo, eu acho que eles não conseguem. Não tem uma máquina que trabalharia aí com essas 3 variáveis. Mas enfim, eu acho que uma máquina, por exemplo, a linha industrial da PPA com tecnologia JetFlex, eu instalaria assim, num peso com velocidade, porque ele já tem uma eletrônica madura que pode controlar isso aí tranquilamente, porque eu acho que tem que haver um controle dessa máquina. Tá? Se você tem um cavalo ali muito bruto, muito forte, mas que ele não consegue ali ser domado, esse não vai ter muito serventia para você. De repente, talvez ali um jumentinho mais obediente vai ser muito mais produtivo para você do que você ter um cavalo selvagem que você não consegue controlar.
tá certo? Então eu acho que as máquinas, muitas vezes a pessoa compra a máquina só olhando para ela, vendo aquela máquina robusta, gigante, e muitas vezes não é a forma correta de comprar, porque às vezes você tem uma máquina gigante, que é essa analogia aí do cavalo bruto. Você tem um cavalo gigante, mas você não vai ter ninguém que vai conseguir domar. Então tem que haver um casamento perfeito entre a máquina e a placa eletrônica que vai controlar ela, porque senão você vai ter realmente um equipamento, você vai ter um equipamento problemático, tá certo? Então é muito importante observar esse jogo aí, tá certo? Essa correlação aí entre peso, velocidade e fluxo, tá? Observa bem aí, pesquisa no mercado. Eu não estou aqui para falar de marca, tá? Eu tô mais assim para te dar uma dica de como você vai pesquisar essa escolha para poder dimensionar uma máquina que esteja dentro aí da sua realidade, tá certo? Então observa bem isso aí. Eu acho que com essas dicas aqui a gente já consegue aí tranquilamente fazer uma escolha mais consciente de um automatizador aí para o nosso portão. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, ajuda a gente aí, ó. Dá um joinha pra gente, prestigia a gente aí, se inscreve no nosso canal, nos ajuda a continuar com esse trabalho e fazer esse trabalho desenvolver, para que cada dia mais a gente esteja postando conteúdos aí de grande valor para vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.